Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos. MBCV Cast, quinta-feira à noite. Muitas pessoas me falam que ficam aguardando a quinta-feira para ouvir, é sempre novidade, né? A gente tem 2 MBCV Cast, um às 9 horas da manhã, de segunda-feira, onde o apóstolo traz uma palavra para a semana, e uma na quinta-feira à noite, onde nós trazemos muitos convidados, pessoas que tiveram experiências, que estão tendo vivências e que podem nos ajudar com a nossa vida, né? E hoje não é diferente. Hoje nós temos a Patrícia conosco aqui, a Pati. Posso chamar de Pati? Pode chamar. A Pati, né? Ela está aqui conosco e a gente quer dar boas-vindas. Seja muito bem-vindo, Pati. Prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É um prazeraço receber tu aqui. Né? Porque a Pati hoje ela é líder do Júnior 2 do Ministério Joade aqui na sede. Para quem não sabe o que eu estou falando, né? Eu estou falando do Ministério Batista Cristo é a Vida de Novo Hamburgo, e o Ministério Joade trabalha com crianças, juniores e adolescentes na faixa etária dos 4 aos 17 anos há 30 anos. 3 décadas trabalhando com essa faixa etária. E a Pati é uma pessoa, ela já passou por muitas funções dentro do ministério e ela trabalha na área profissional dela também nessa área. Então vamos lá. Pati, em primeiro lugar, como tu chegou no MBCV, quantos anos tu tá aqui, como é que tu chegou no Ministério Joade, como é que funcionou isso aí? Nossa, bastante tempo. Fui convidada para conhecer o MBCV através de um tio meu, né? E daí uma conversa assim bem espontânea de família, e daí então a gente estava procurando uma igreja onde a gente pudesse congregar e tudo mais. E daí, então, ele disse, eu só vou se for naquela igreja, né? Certo, tá, mas qual é aquela igreja? Daí a gente veio, ele fez o convite, disse onde é que era, e daí, então, no dia 1º de fevereiro de 2009, a gente esteve aqui, então, num culto de domingo à noite, e aonde a gente saiu impactado. São 25 anos, né? 15. 2009. 9, 19, 15. 15 anos, Uhum. Então, completou 15 anos agora. Então, a gente teve esse momento de culto aqui, e aonde a gente saiu impactado. Uhum. E a gente saiu dizendo, aqui é o meu lugar, né? E aí, então, continuamos participando dos cultos e tudo mais. E daí, em março, recebi o convite já para fazer o curso do Joade. Uhum. E eu disse, mas eu, né? Eu trabalhar com criança, então sempre fui da área do comércio. Né? Na época tu não trabalhava com criança ainda? Não trabalhava no com profissional. Criança. Nem no profissional, nem com ninguém, né? Assim, só com a faixa etária adulta mesmo, dentro da área do comércio, desde os meus 12 anos de idade. E daí, mas eu com criança, né, vai ser um desafio e tanto. Mas, enfim, daí então topei, fiz o curso da liderança e já então vai fazer 15 anos que eu tô dentro do Ministério Joade também. Nossa! Então 15, né? Bastante tempo. Já tá que nem Moisés, 40. Tá somando. Mas é uma bênção, né? Quando a gente pode se encontrar, né? Eu acho que é a melhor coisa. Quando tu pode ir num lugar e te encontrar naquele lugar e poder desenvolver teus talentos, teus dons. Tu consegue atribuir a permanência na igreja também pelo trabalho que tu realiza aqui com o Joade? Consigo, mas no início, lá em 2009, não é fácil, né, para um novo convertido. São muita coisa acontecendo, tanto dentro da igreja, tô aprendendo, como fora, né, então na vida pessoal. Mas as tribulações vêm, são difíceis, e daí tu pensa assim, mas o que eu estou fazendo aqui, né? Uhum. Então, tanto dentro da igreja quanto dentro do Joade, eu acho que um questionamento, talvez, não sei se normal, mas na época foi o que aconteceu. E daí, daí foi quando eu teve um momento onde eu disse, não vou mais. Que aconteceu uma situação dentro do Ministério Joade, né? Uhum. E daí o homem fala mais alto, né? E daí Deus vem e disse assim,
Mas e eu? Né? E daí, então, tá, Senhor, então continuamos, né? Então, naquele momento, Deus vinha me dizer que eu não tenho nada a ver com isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, se tu não quer mais o Joad, então, né, os cultos são prioridade. E daí eu disse, sim, Senhor. Então, continuei nos cultos, continuei no Joad, e uma coisa em cima da outra. Mas, claro que, com certeza, o Joad acaba fortalecendo, né? Tanto os vínculos, quanto os compromissos e tudo mais. Mas uma coisa, independente de qualquer coisa que tenha acontecido durante esses 15 anos, uma coisa é certa. Nesse momento, eu passei a enxergar a cruz. Então, é por esse motivo, é por ele e para ele. Então, com essa determinação e esse entendimento de não sair por qualquer motivo, né? Tanto da igreja quanto do Ministério Joad, eu acho que a gente precisa ter, em primeiro lugar, Deus, né? E o foco em Cristo. Então, estou aqui por Ele. Eu vim por Ele. Fui resgatada por Ele. Então, é para Ele que eu devo a minha obediência. E daí, então, a gente permanece firme, né? Na verdade, tu fez uma mudança de foco. Não. O entendimento do porquê que eu tô nesse lugar, por que eu faço o que eu faço, para quem. Acho que todo esse contexto, né? E eu vou dizer, tu pegou o caminho certo, né? Agora tu pegou o certo. Que é justamente tu, independente da circunstância, independente do que aconteça ao teu redor, você tem a consciência de quem você é, o que você faz e por que você faz o que você faz. Isso. Né? Que legal. Então, tu é bem conhecida dentro do ministério pela tua criatividade em fazer palavras jeans, né? As pessoas todas já, a Patrícia sabe fazer palavra jeans para a faixa etária que ela atende, que é a faixa etária ali do Júnior 2, né? Sim. Mas eu sei que também profissionalmente hoje tu trabalha com criança. E essa decisão de sair do comércio para trabalhar profissionalmente com criança teve alguma coisa a ver com o ministério? Não, na verdade, na época, há 8 anos atrás, eu estava desempregada. E aí, então, eu não sabia para que lado que eu ia. Até porque se eu fosse para o comércio, se eu voltasse para o comércio, eu teria que abrir mão do Joad nos sábados à tarde. Então, eu coloquei para Deus que então ele me direcionasse para um lugar onde eu não precisasse abrir mão do ministério. Então, foi complicado, foi ali no limite, eu esperei até o limite e não surgia nada. Foi aonde, então, eu consegui um emprego numa indústria, trabalhava das 6 à meia-noite, no sábado, inclusive, e das 6 da tarde, das 18 à meia-noite. Eu disse, não, então vai dar certo, né? Consegui ficar 4 anos nessa indústria, onde daí, então, o compromisso seria da 1h30 às 17h, corre pro trabalho, né? E daí, então, foi 4 anos e meio, mais ou menos, que eu permaneci nessa indústria, até que eu fui chamada no concurso que eu havia feito, que nem lembrava mais. E daí, então, mas daí a empresa, ela fechou. Eu disse, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer, né? E daí, então, foi quando eu fui chamada no concurso de auxiliar de ensino para trabalhar em escola infantil. E aí, então, eu comecei lá em 2016 a trabalhar na escola infantil com a faixa etária dos 4 meses até os 5 anos de idade. Nunca imaginava, na primeira semana eu já queria correr, porque não é fácil, mas eu persisti, eu precisava trabalhar, e era de segunda a sexta, então era realmente aquilo que eu tinha. Na oração era exatamente perfeito. O que foi que tu me pediu, né? Tu me pediu um trabalho que eu não precisasse trabalhar em sábado, então eu te dei, segunda a sexta, agora vai em cara, e foi o que eu fiz. Então aí já vai 8 anos, aí nesses 8 anos, com 40 anos, eu fui intimada, assim, tu não vai fazer uma faculdade, tu não vai fazer dentro dessa área que tu tá trabalhando? Eu disse, professora, meu Deus, não sei, né? Então... Mudança de carreira total. Mudança de carreira. E daí, então,
Com 40 anos, eu disse, 40 anos fazer faculdade? Daí eu vou ter que estudar 4 anos, 44, meu Deus do céu, com 44 anos, né, se formando. E no meio desse caminho, tranquei, porque eu não aguentei tantos compromissos, né, que tinha. E no fim, tranquei só durante 6 meses, porque não. Se tu não continuar na escola, tu vai conseguir manter isso dentro do JOAD. Então, sempre na direção de Deus, sempre ele me puxando, eu tentando desviar e ele me puxando, né? Então, acabou que eu permaneci na escola, me formei, hoje sou professora, mas não titular de turma, né? Mas auxiliando professores dentro da sala de aula. Dentro dessa faixa etária aí já vai 8 anos, então. E tu fez pedagogia daí? Fiz pedagogia. Mas aí quando tu faz pedagogia, tu não pode galgar outros níveis dentro da escola? Ou a tua escola No salário, ele agrega. Mas daí, no caso, tem que ser feito daí, então, um concurso dentro daquela tua área, né? E foi o que eu fiz, então estamos esperando aí a ser chamada no concurso para, então, atuar como professora titular, né? Mas sim, isso é no tempo de Deus, se Ele quiser e se for possível. Então, a gente acaba esperando, continua na espera. Tá, mas essas demandas que tu disse que tu quase não aguentou no primeiro tempo... foi física ou emocional? O que é? Muito trabalho? Como é que é? Muito trabalho. Era JOAD, era casa, era a escola, projeto dentro da escola, projeto daí de estágios. Era um estágio atrás do outro dentro da faculdade. Ah, entendi. Então foi muita coisa num curto período de tempo, né? E aonde a pressão pegou. Sim. Então, só que daí eu dei um passo para trás, eu disse, não, mas não é por aí, vamos ter que prosseguir. Então, se realmente a pressão está muito grande, vai desistir dessa área profissional, mas dentro do JOAD tu vai conseguir colocar. Então foi o que eu fiz, daí eu permaneço no JOAD, permaneço na escola e continuo permanecendo. E vai levando tudo junto. E vai levando. Mas isso é uma coisa bacana da gente falar, e você que está nos ouvindo, né, talvez até esteja se identificando, né, com muitas atividades, muitas atribuições, muitas tarefas ao mesmo tempo. Mas o bacana é você olhar para trás, e hoje a gente apresenta diferente, né? Patrícia pedagoga, né? Uma pedagoga aí que... e eu acho que todas as áreas que tu quer crescer, tu vai precisar pagar um preço, né? Sim, com certeza. Tu não consegue deixar tudo... vou fazer primeiro isso, depois eu vou fazer aquilo. É bem complicado. E o tempo voa, né? E se tu não correr atrás e não aproveitar a oportunidade, acaba que o tempo passa e tu não fez. Eu devia te ter feito, eu devia te ter continuado, né? Então... Eu acho que às vezes a gente olha para trás, com certeza para ti também funciona assim, e às vezes eu olho para trás e eu penso, meu Deus, como é que eu consegui fazer tudo isso ao mesmo tempo? É isso aí. Né? Mas a gente consegue, viu, gente? Tá viva aqui com saúde, né? Formadas, né? Só que tu precisa pagar o preço. Agora, a pergunta é, se você não tivesse feito aquilo naquele tempo, com que você teria ocupado aquele tempo? Na televisão, talvez, no celular, dormindo mais, teria sido mais confortável. Exatamente. Mas hoje não teria a tua função, teu título de pedagoga, que hoje é muito importante. Dentro dessa área, né? Qualquer escola você pode atuar. Né? Verdade. Então tá. Queria abordar, assim, ainda um assunto importante, que é o motivo pelo qual a gente chamou aqui, na verdade, para falar um pouquinho sobre os desafios dessa faixa etária, principalmente dessa faixa etária de júnior, que tu tá aí dos 10 aos 13, né? Então, é impressionante como a faixa etária mudou. Quando eu tinha essa faixa etária, trocentos anos atrás, né? A gente brincava na rua. Andava de bicicleta na rua, às vezes ficava até 10, 11, meia-noite na rua e a gente só ouvia a mãe gritar, fulano, Beltrano, vem pra dentro, vem tomar banho. Porque a gente estava na rua brincando com os vizinhos e amigos, né? E aquilo não era problema.
Ou então, se a gente estava dentro de casa, a gente estava fazendo, trabalhando em alguma coisa manual, brinquedo manual também. Não existia a internet. Então a gente precisava ocupar o tempo com coisas que eram materializadas. Sim. E eu me sinto muito privilegiada por causa disso. Mas a faixa etária foi mudando. Com 10 anos, 11 anos naquela época, na minha época, as meninas brincavam de boneca. Né? Tinha toda aquela historinha de boneca, de cozinha, de casinha. De enfim, mercadinho, de fazer comidinha. Mercado, comidinha, enfim. Só que mudou muito. E aí eu pergunto para ti, que hoje está muito atuante dentro dessa faixa etária, e que de uma forma muito criativa traz palavras para que eles possam compreender de uma forma também lúdica, né? Sim. O que mudou? Por que mudou? O que nós podemos fazer com o que mudou? Boa pergunta. Porque a modernidade acaba avançando, né, de tal forma que toma conta de dentro de casa, toma conta das pessoas, e aonde as pessoas não se divertem mais no coletivo. Elas ficam mais individualizadas, né? Então isso é um dilema, isso é um desafio a ser vencido, aonde a gente precisa trazer essas crianças de volta para as brincadeiras, que na verdade às vezes tu pensa assim, mas uma brincadeira tão simples, e será que vai divertir, né, essa faixa etária? Porque dos 10 aos 13 anos eles são desafiados a competirem entre eles, e faz parte da faixa etária, né? Mas de trazer eles para essa atividade lúdica, para essa atividade dinâmica, onde eles possam... A gente faz, toda a liderança procura fazer sempre atividades onde a gente vai mexer muito com o corpo deles. Que tem muita energia, né, Paty? Sim, muita energia. E eles canalizam isso e ficam dentro de casa. Ficam na tela, né? Então, e aonde que eles extravasam isso? Então, acontece que dentro da escola, normalmente, não se tem esse desgaste de energia, digamos assim, de atividade, né? Normalmente, numa educação física, por exemplo. Mas que não, 2 vezes 3, sei lá. Por aí. E, então, só que é uma atividade mais direcionada para a disciplina, né? Então, aonde que essa criança ela vai extravasar? Onde que ela vai gritar? Onde é que ela vai brincar, realmente? Então, a gente traz atividades e muitas vezes eu paro e penso, puxa, mas uma coisa tão simples, será que vai fazer com que eles se divirtam? Será que vai ser legal para eles? Será que eles vão aprender alguma coisa? Então, independente da palavra ou do objetivo que a gente quer chegar com eles, a gente faz todas as atividades exercendo o corpo. Então, para que eles gastem energia, para que eles se desafiem e eles acabam se divertindo e daí eu penso assim, não, é pela graça. É pela graça porque as coisas tão simples, né, que a gente fazia lá na nossa infância, até esses dias eu disse assim, isso aí que vocês estão fazendo agora eu fazia quando eu tinha a idade de vocês. Então, coisas que eles não fazem, né? Sim. Mas que a gente acaba trazendo e eles se divertem muito e são muito competitivos, né? Sim. Claro que sempre tem aquele junior de 10 anos mais ativo do que aquele de 12 que já não quer mais muito, né? Mas a gente interage eles de tal forma para que eles se divirtam. Aproveitem aquele momento para extravasar energia, para fazer amizades, e aonde eles vão criando vínculo, né, entre eles e junto com a gente também. E daí, pela graça, Deus vai fazendo com que eles gostem, né, e voltem. E os problemas que tu enfrenta nesse ano de 2024 são os mesmos que tu enfrentava aí há 15 anos atrás, vamos dizer assim, nessas faixas etárias? Ou tu tu ainda já notou uma mudança neles? Eles estão... essa mudança é mais nessa questão de... eu não quero fazer isso, sabe? Eles não se entregam assim de imediato. Então, precisa uma preparação. Isso, precisa um incentivo. Vamos lá, vamos fazer isso. Sempre querendo alcançar alguma coisa, ganhar alguma coisa.
Então, eles não se jogam assim espontaneamente. Então, essa é mais a diferença, assim, de anos atrás para agora, onde eles têm que ser incentivados, têm que fazer junto, muitas vezes, para que eles não é legal, é possível fazer. Porque, às vezes, muitos acabam, eu não consigo, né? E daí cria uma barreira e não vai adiante. Então, a partir do momento que tu, de 30, 40 e poucos anos faz junto com eles, não é possível. Se a líder fez, eu também vou fazer. Se alguém mais velho fez, eu vou fazer, né? Eu também posso, né? Quantos tu tem hoje ali no Joá de sede? 105 ativos. Então, mas dentro da atividade mesmo, é em torno de 70 a 80 por sábado. Mas 105 são ativos. E quantos estão ali para te auxiliar? É eu e mais 8 líderes auxiliares. Mas mesmo assim, né? Uma faixa alta de crianças para... Porque eles, justamente porque são ativos, né? Quando você consegue ativar eles, aí eles se tornam ativos, né? Mas, em geral, eu creio que eles são, assim, necessitados de um incentivo, porque o costume já é muito tela. Eu não preciso me esforçar fisicamente. Isso. Eu não preciso, às vezes, nem esforçar nem mentalmente. Não preciso pensar. Não preciso pensar para nada. Então, muitas vezes nem clicar, né? Ele só fala ali e vem, tudo vem. É muito fácil, é tudo muito facilitado. E acaba que essa criança, ela acomoda. E daí acaba dando outros problemas, aonde ela fica muito sedentária, onde ainda... o outro problema que é a questão do peso, eu ia dizer, a sedentarismo. Ela vai vir automática, exatamente, né, por conta de que a pessoa está ali, ela não faz exercício, ela está parada. Então, a gente pode prever, no sentido bom da palavra, né, um futuro mais difícil ainda? Eu acho que sim. Porque não quer, né? É muito cômodo para ela. E sair daquela zona de conforto para ela é complicado. Então, ela vai, além de tudo, vai acabar tendo um adolescente que não tem atitude de fazer algo por si só. Ele tem que sempre ser empurrado, né? Então, acaba que futuramente um adulto aonde ele não vai ter a disponibilidade, rapidez. Eu penso que eles estão muito devagar. E acaba que vai rotineiramente vai se tornar um adulto devagar também. Eu tô até procurando aqui no meu celular algo que eu registrei. Uma pessoa falou uma coisa que eu achei muito importante. Essa faixa etária tem 3 problemas, né? E eu creio que eles vão se agravar à frente. A primeira coisa, eles não sabem classificar. Como classificar? Antigamente, quando a gente brincava, era automático. Nós tínhamos que guardar os brinquedos. Sim. E nós tínhamos que guardar o que era de um jeito naquele lugar. Sabe, a gente fazia essa classificação para poder guardar os brinquedos. Essa faixa etária hoje, ela não brinca de brinquedos em casa. E ela tem as suas coisas ali, mas a maioria é digital. Então, ela não sabe classificar as coisas. E quando ela se tornar adulto, ela também não saberá nem arrumar uma casa. Não saberá organizar. A segunda coisa que essa pessoa falou, que eu achei importante, ela não sabe dar prioridades. Porque como eles estão sempre na frente do computador, prioridade é jogar o jogo que estão jogando ou falar com a pessoa virtual que nunca na vida eles vão conhecer. Né? Então, a comida... Não sei se tu tem adolescente em casa, né? Mas eu tenho meu neto, e ele diz o seguinte, eu digo pra ele, se não precisasse comer, ele não comeria. Ele prioriza estar à frente da tela. Então, para ele comer, a gente tem que fazer todo um trabalho para que ele feche aquele computador e para que ele vá comer. Tipo assim, se você não parar agora, você não vai... eu vou desligar e você só vai pegar quando eu te devolver. Sabe aquela coisa da negociação? Né? Isso, Então, eles também não sabem dar prioridade, porque prioridade para eles é a tela. Né? E a terceira coisa que eu achei muito interessante que a pessoa falou também foi, eles não sabem dar continuidade. Porque... eles não têm uma atividade que tem início, meio e fim. É o tempo todo a mesma coisa. Né? Então, acho que a gente precisa
como pai, se você é pai que está nos assistindo, né? A avaliar a maneira como o seu filho hoje está se comportando dentro de casa. Porque é a partir disso que nós podemos ver como é que vai ser o futuro dessa criança. Esses dias eu conversava com um preparador físico que faz preparação física em condomínios. E aí eu perguntei para ele qual que era a faixa etária que ele mais atendia. E a faixa etária que ele mais atendia era dos 5 aos 15. Eu disse, como assim? Um preparador físico é contratado pela família para dar exercícios físicos, claro que dentro de cada... dentro daquela parte de lazer do condomínio, porque a criança não faz nada. Sim, é muito parada. Então, o pai, ele paga para alguém fazer com que o filho dele tenha alguma ação física. Coisa que antigamente o nosso pai, nossa mãe, botava nós para dentro de casa com uma varinha, né? Porque a gente não queria entrar. Queria ficar, quanto mais tarde, melhor. Quanto mais corria, quanto mais, né? Subir em árvore. Então, olha, eu vejo assim, ó, um disparate muito grande no tipo de pessoa que nós vamos ter ali na frente, né? É complicado. E você que trabalha com a faixa etária precisa ter muita graça. Sim. E essa faixa etária, ela não é só... Né, eu que trabalho com essa faixa etária de menos 5 anos, também tem esse problema. Também existe esse problema da tela, de horários, é mais fácil chegar em casa, para não escutar o choro da criança, eu entrego um celular na mão dela e ela fica quietinha. E daí essa criança não tem uma rotina, essa criança não brinca quando chega em casa, essa criança ela não tem o convívio familiar, ela não participa, o horário dela é completamente desregado, que eu vejo e vem até a gente também, né? Horários de criança, dormindo 2 horas da manhã, com telefone, e se não der, não dorme depois. Como assim? Sabe? Então, crianças que com 5 anos, vamos dizer assim, 8h30, 9 horas da noite, tinham que estar dormindo. Claro. Para que então pudesse, porque eles têm uma rotina bem cansativa. Então, para que eles pudessem levantar no outro dia, às 7 horas da manhã, e ir para a escola, bem, né? Bem disposto. Porque a maioria, o grande problema que a gente tem hoje das crianças chegarem na escola não querendo permanecer e chorando e tendo todas as crises de desapego, é por isso. Porque ela não tem uma noite tranquila, ela não tem uma noite de sono. Ela tá o dia todo na escola, chega em casa, ela ganha o celular, vai dormir 2 horas da manhã. Então ela não tem uma rotina saudável, no meu ponto de vista, né? Claro, cada caso é um caso e cada família é uma família. Então, mas não é saudável. E a gente vê que lá na frente vai dar problema dentro dessa família. Aí depois vem pro Joad, né? E daí, então, é onde continua, não se tem uma rotina saudável. E acaba que daí socorro, né? E daí, então, Deus nos dá graça, porque vamos ter que tratar e conhecer essa criança, como ela tá vindo, como que é a rotina dela, né? Então, é difícil. Esse é um excelente tema, rotina. Né, que a gente até pode começar a trabalhar um pouco mais sobre isso com os pais, né, Paty? Porque realmente e manter o equilíbrio também, né? Porque tem hora para tudo. Não que, eu não vou dar para jogar né, gosta tanto, ok, brinca junto. Tá, e o agravante de tudo isso na tela desse celular, o pai e a mãe, eles estão conscientes, esse responsável está consciente do que essa criança está recebendo vendo nesse telefone. E daí depois tem comportamentos aonde a gente questiona, aí muitas vezes o problema é a escola, ou é o Joad, ou qualquer outro que não seja dentro de casa. Sabe? Terceirizam o problema e querem ajuda. Mas daí tu vai a fundo e realmente o problema tá onde? É lá dentro. Ah, mas dentro da minha casa, o meu filho não assiste isso. Será? Ele tá dentro do quarto, né? Ele tá no cantinho da sala. Será que ele não assiste? Será que... A gente sabe como é que é a tela do celular hoje, né? Sim. Então, normal. E eles são muito espertos, né? Então o dedinho deles é muito rápido. Tem coisas que a gente normalmente não vai saber fazer, larga o celular na mão para ver se eles não saem fazendo.
né? Então, e daí aonde acontece os pequenos problemas e que vão se agravando conforme o tempo passa, né? Sim. E daí depois pedem socorro e daí então a gente tem que tentar resolver, né? Claro que com amor, não julgando nem criticando, porque cada um sabe dos seus problemas em casa, mas é importante que haja um equilíbrio, tempo para tudo. Para que essa criança tenha o tempo de escola, tenha o tempo de comunhão em casa com os pais, de brincadeira, de lazer, que é importante. E também, sei lá, meia hora, uma hora, porque desde a hora que chega em casa até madrugada com o celular na mão. E um erro que eu vejo, às vezes, aonde essa criança ela não se alimenta de uma forma saudável. Porque se ela não larga o telefone, então ela acaba sendo alimentada. Vai lá o responsável e dá na boca da criança. Não sabe nem o que está comendo, não sabe nem, né, não tem tempo, mas como assim? No meu ponto de vista, é um absurdo uma criança não parar, não sentar e comer por ela mesma, né? Então, a educação infantil, ela também traz esse treinamento, digamos assim, com essa criança. Porque a educação infantil, ela tem a sua rotina. Ela tem um dia todo, né? Que nem eu trabalho em Campo Bom, então é o dia todo onde essa criança tem uma rotina, tem hora para tudo. Por que em casa não pode ser assim? E por que na segunda-feira vem aquele choro todo? Porque no final de semana ela não teve limite. Não teve rotina, não teve limite dentro daquilo que ela está acostumada. Em casa ele não ajunta brinquedo, né? Mas na escola tem que juntar. Em casa não come isso, né? Mas na escola come. Por quê? Talvez porque esteja numa mesa onde tem várias pessoas comendo o mesmo alimento. Coletivo, né? E o coletivo, onde elas desenvolvem mais, né? E onde em casa muitas vezes não se senta na mesa. Então, são pequenos detalhes, são coisas simples e que faz toda a diferença se ser colocado em prática e dentro da rotina da criança. Foi se perdendo, porque isso aí, antigamente, Deus o livre, o pai sentar, a mãe sentar e você não comer junto. Não existia isso, não existia. Mas enfim, já passou nosso horário, mas eu acho que é um assunto muito relevante, muito importante. Você que está nos assistindo, conhece algum pai, conhece alguma mãe, conhece alguma rotina familiar do seu entorno e que você entende que precisa de um ajuste, tá aí, ó, aí a Paty trouxe hoje aqui uma aula, né, de uma rotina, de uma vida saudável, de uma vivência. Além de que brincar não é só uma questão da criança estar ali envolvida com o brinquedo. O ato de brincar, pedagogicamente, torna a criança mais inteligente, porque ela tem que usar criatividade, porque ela tem que pensar sobre aquilo que ela está fazendo. Então, brincar não é só porque, não, vamos deixar. Não, ela tem um efeito pedagógico, que é a criança que mais brinca é a criança mais inteligente. Né? Então, desenvolve mais, né? Paty, muito obrigado. Vamos marcar uma outra para falar sobre outros assuntos de paternidade que eu achei muito importante, muito interessante. E te agradeço pela tua presença aqui com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigada. Amém. Deus abençoe. Tchau, gente. Tchau.